A Causa Secreta, Machado de Assis. Adaptação e ilustração, Francisco Villachan. Gênero literário, história em quadrinhos. Resumo da obra. O conto gira em torno de um triângulo de personagens, com relações de interesse e aparências. Fortunato tem interesse pelo sofrimento dos pacientes que frequentam a casa, mas Garcia tem curiosidade por Fortunato, por quem sente curiosidade e repulsa ao mesmo tempo. Garcia também demonstra se interessar por Maria Luísa, esposa de Fortunato, mas essa é outra face da mesma história. Temas principais: cidadania, diálogos com a sociologia e com a antropologia. Olá! É com muita alegria que apresentamos a você A Causa Secreta, de Machado de Assis. Você lerá uma adaptação para o formato de história em quadrinhos daquela que é considerada um dos mais famosos contos do realismo brasileiro. O autor de A Causa Secreta, Machado de Assis, é considerado um dos maiores autores da literatura brasileira. Nascido no Rio de Janeiro, passou a vida toda nessa cidade, que utilizou como cenário para quase todos os seus textos. Negro e de família humilde, Machado de Assis vivenciou as desigualdades sociais e passou por um processo de ascensão social a partir de sua atuação no meio cultural. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e participou ativamente da vida intelectual brasileira do século XIX. O conto é publicado em 1885 e o enredo se passa no começo da década de 1860. Fortunato é confundido com médico e é capitalista declarado, enquanto Garcia é um estudante de medicina em processo de formação. Ao longo da narrativa, notamos o alcance do poder e influência de Fortunato sobre o amigo Garcia, a quem influencia a fundar uma casa de saúde. Não importa onde esteja, Fortunato age como dono da casa, mesmo quando está na casa dos outros. A Causa Secreta é um conto que permanece atual, sobretudo porque Machado de Assis revela mecanismos da alma humana que seriam posteriormente explorados pela psicologia. Fortunato é um personagem de perfil perverso e estabelece relações abusivas e tóxicas com as pessoas em volta. Essa leitura é uma oportunidade para refletir sobre o tema da construção da identidade e do autoconhecimento. Esta obra é uma adaptação de um clássico da literatura brasileira para o gênero história em quadrinhos. A história em quadrinhos é caracterizada pela riqueza de imagens em quadros, organizados de maneira sequencial e uso de balões e quadros. O clássico ganha corpo com as imagens e torna a história mais próxima da linguagem dos jovens. Tida como difícil de qualificar, a adesão de Machado de Assis ao realismo em 1880 não seria possível sem as obras anteriores. Na estética realista, a qual A Causa Secreta pertence, se destaca a compreensão machadiana sobre duas naturezas humanas, uma íntima e espontânea e outra social, ou seja, uma lei do coração e uma lei da sociedade. Em A Causa Secreta, a primeira natureza sádica de Fortunato é mascarada pela segunda natureza, que a imagem social constrói. Todos tornam-se cúmplices da aceitação do sadismo de Fortunato. Machado de Assis é um dos mestres do conto, gênero literário que apresenta uma narrativa breve, com um único núcleo dramático que se dirige para um desfecho. O conto praticado por Machado revela novos níveis de densidade e inova a forma da narrativa breve. O que mais chama a atenção é a capacidade de análise psicológica do autor. Ele mergulha na interioridade das personagens com brilho e crueldade irônica. Sua narrativa revela um dos estudos de personagem mais complexos da literatura brasileira.
Aproveite a leitura desta obra clássica brasileira adaptada para os quadrinhos.